é o período ali que vocês podem agendar elas, né? Então, como já é de costume, antes da gente começar de fato o tema de hoje, vamos esperar mais uns 3 minutinhos, só para ver se mais algum participante entra para o nosso treinamento de hoje, e já já eu volto para a gente dar o start no tema que a gente vai falar. Para vocês, para a gente conseguir acompanhar a plataforma juntos, né? Aqui, pronto. Então, como já é de costume, a gente tem uma. Opa, eu acho que na verdade eu preciso alterar a base, pessoal, rapidinho. Acho que eu estava numa outra base. Bem rápido. A gente tem algumas bases diferentes de demonstração aqui na Leads, né? E aí o que eu acho que vai adequar melhor para o nosso treinamento de hoje é essa daqui. Então, deixa eu ver se vocês já vão conseguir enxergar. Opa, conexão tá um pouco instável hoje, pessoal. Talvez vocês reparem algum travamento, tá? Porque a conexão tá um pouco instável, mas aí qualquer coisa vocês podem me avisar ali no chat que a gente repete a última informação, se for o caso. E bem, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só escrever aí que a gente vai acompanhando. Tô com o Daniel aqui hoje para me auxiliar, mas se for necessário, a gente pode dedicar uns minutinhos no final do nosso treinamento só para tirar as dúvidas, fechou? Então, antes da gente começar a mostrar aqui na parte mais técnica, né, como que acessar, gerar atividades e tudo mais, qual que é o principal objetivo das atividades dentro da plataforma da Leads2B? É justamente a operação conseguir realizar os processos que precisa para que todo o processo comercial ocorra, mas também o gestor ter uma visão disso, para que ele possa, inclusive, achar alguns
por exemplo, furos ali no processo para corrigir eles durante o mês, a ponto de não esperar, por exemplo, algo ser prejudicado, entende? Então é interessante que eles tenham essa visão sempre, né? Vocês como gestores tenham uma visão bem gerencial ali para poder atuar em qualquer problema que vocês identifiquem ao longo do mês, tá? E aí, como que a gente utiliza elas de fato? São vários caminhos diferentes, mas um dos mais comuns que vocês vão observar na hora de gerar atividades é dentro do card de um cliente. Então, eu estou aqui já com o funil de vendas aberto, né? Para quem não se recorda, o caminho é vendas, funil de vendas. Normalmente, a plataforma já abre nessa tela, mas caso você esteja em alguma outra e não saiba localizar, é só ir ali em vendas, funil de vendas. Vou abrir o primeiro card aqui de um cliente que está em não enriquecido, em prospect mesmo. E aí, aqui a gente tem o botão de atividade. Dentro da plataforma existem várias atividades diferentes. Então, por padrão, é provável que a sua plataforma já tenha esses motivos aqui, né? Perdão, na verdade, tipos, né? Esses tipos de atividades. Então, e-mail, follow-up, ligar, ligação de qualificação, esse acho que a gente acabou adicionando nos treinamentos. Reunião, reunião de qualificação, visita, WhatsApp e assim por diante. Aí, por exemplo, se vocês disserem assim, Hudson, eu tenho um processo aqui na minha empresa que tem um nome específico que não se refere a nenhum desses tipos que já estão cadastrados na Leads. Posso cadastrar um novo? É sempre interessante você consultar as informações do seu plano, mas se você quiser testar, vem aqui em configurações. Depois, aqui em customizações, a gente tem tipos de atividade. Vindo aqui, então, vocês podem atribuir uma nova atividade, né, se for o caso, aí colocar o nome a qual se refere essa atividade, escolher até um ícone, né, para ele ficar um pouco mais visual ali, que vocês poderem categorizar e organizar melhor depois. E aqui vem uma questão bem interessante, principalmente aí para quem já tem os planos GTM, né, os novos planos desse ano de 2024. Por quê? Aqui no objetivo da atividade, se vocês quiserem eventualmente contratar o Smart Insights, né, que é basicamente a nossa funcionalidade aí que utiliza inteligência artificial para poder administrar ali principalmente a parte de videoconferências, todo tipo de contato que vocês fazem com os clientes, na verdade, assim, ao ponto de que o gestor não precise assistir uma videoconferência inteira para ver como que o seu colaborador está performando quando ele fala com um cliente, né? Porque imagina, existem empresas que fazem videoconferências de 1 hora e meia. Então imagina para o gestor ter que tirar um dia inteiro só para ouvir as ligações dos seus colaboradores, e ele ainda vai fazer isso numa amostral pequena, né? Porque o tempo no dia nem tem tempo hábil para ouvir todas, por exemplo, que são feitas ali na semana, ainda mais se o time for um pouco mais robusto, né? Um pouco mais completo de pessoas. Então, por isso que é interessante que vocês considerem o Smart Insights, se vocês tiverem interesse basicamente nesse tipo de funcionalidade, porque o que ele vai fazer é, na atividade aqui, você consegue colocar um objetivo e a inteligência artificial vai se basear nesse objetivo depois quando ela for analisar as ligações dos seus colaboradores. E aí ela vai dar ali depois para vocês, basicamente, insights tanto sobre o que ele acertou, quanto aquilo que ele ainda precisa corrigir, dando um score para o seu colaborador e diminuindo até aquele atrito que a gente sabe que tem um pouco, né, do momento do feedback. Nem sempre os colaboradores são tão receptivos, né, com um feedback assim, que pode ser algumas vezes interpretado como negativo, algo assim. Só que como ele vai receber isso da inteligência artificial, diminui aquela resistência, porque ele sabe que a inteligência artificial não pode ter nada pessoal contra ele, digamos assim, sabe? Então, até nessa parte mais de contato do dia a dia, você consegue aliar o Smart Insights com os processos que vocês talvez tenham. Sei que eu acabei puxando aqui um parênteses um pouco grande para falar do Smart Insights, mas é porque como a gente está falando de atividades e o Smart Insights vai basicamente utilizar as atividades para fazer essas análises, aí eu preciso explicar de consegue utilizar. Aqui deu uma travada na conexão agora, né? Mas o vídeo já estabilizou, gente. Voltando aqui então.
Dentro de nova atividade, além de você conseguir colocar esse objetivo, você pode inserir um script, né? Então vamos supor que você tem exatamente o roteiro que o seu colaborador precisa realizar quando ele vai contatar um cliente. Aí você pode colocar isso aqui. Ah, obrigado por avisar, Alana. Não, beleza, já retomei aqui para a gente não deixar nenhuma informação passar. Depois, você pode editar os tipos de atividade que você já tem, inclusive alterando aqui, ó, em configurações da atividade, o período mínimo e o máximo para a execução dela, né? Então, no momento que a gente vai agendar uma atividade, se você quiser, por exemplo, travar para que ela não seja agendada para mais de uma semana, você consegue. Só é importante saber dessa configuração, porque vez ou outra acontece de um cliente entrar em contato com o suporte e falar assim, olha, não estou conseguindo agendar uma atividade para daqui a um mês. Aí a gente vai ver as configurações, e aí ele está limitado, por exemplo, aqui, ó, 10 dias. Então, de fato, ele não iria permitir, a não ser que a gente venha aqui e altere, tá bom? Falei aqui um pouquinho de como a gente cria os novos tipos, agora vamos para a parte de criação da atividade mesmo, retomar do ponto que a gente parou anteriormente. Então, aqui, ó, dentro do cliente, eu posso atribuir um responsável. Percebam que, por padrão, a plataforma vai puxar o responsável pelo negócio para realizar essa atividade. Mas se eu quiser, por exemplo, mudar, não queira que o Daniel realize essa atividade, mas sim eu, aí eu coloco aqui o meu usuário e pronto, ele vai chegar para mim. Depois, o tipo de atividade que a gente quer, né? Vamos supor que eu sou um colaborador da sua empresa e você precisa que eu ligue para esse cliente aqui. Aí você vem aqui em ligar, vai colocar basicamente o prazo máximo para eu executar essa atividade. Então vamos supor que eu tenho até terça-feira, um prazo longo aí para fazer uma lição. Aí eu coloco aqui às 14h30, o horário máximo. Se passar esse período e eu não marcar como finalizada essa atividade, né, ou concluída, aí ela vai constar como atrasada. Então, lembra que eu falei da visão gerencial? O gestor consegue ver isso dos colaboradores, quem está ali, por exemplo, com mais atividades atrasadas, para poder justamente ajudar eles. Por exemplo, algum colaborador não está conseguindo vencer essa demanda, às vezes por um volume, por uma questão ali que teve que tratar, e aí você consegue auxiliar ele sabendo já ah, de prontidão, né? Porque você vai ter esse acompanhamento diário. Fechou? Depois, duração aqui da atividade, vocês conseguem colocar o que vocês preferirem, mas isso aqui é mais para vocês terem um norte, ele não vai impactar vocês interrompendo a ligação em 10 minutos ou algo do tipo. Se quiser deixar alguma mensagem para o colaborador, pode colocar aqui, né? Por exemplo, é uma mensagem interna, o cliente não tem acesso, tá? Então seria, por exemplo, para dizer assim, Hudson, poderia ligar para este cliente e enviar nosso catálogo de produtos? Aí eu já ia saber, né? Porque meu gestor já deixou aqui descrito o que que eu preciso fazer no momento dessa ligação, tá? Depois que a gente vem aqui e salva para agendar, olha só, já está aqui a nossa atividade. E aí agora vem o mais interessante. Até para os colaboradores sempre saberem o que eles precisam realizar, é muito positivo que a gente aplique, né, que a gente utilize as atividades na Leads to Be. Por quê? Olha só, colocamos ali o ligar, agora, quando a gente vem aqui em vendas, atividades, nesse painel estarão todas as atividades que eu preciso realizar. E tanto eu quanto o meu gestor podem visualizar isso daqui. Então, se eu colocar aqui, ó, não as de hoje, mas o período total, ele já vai puxar. Se eu quero ver só as atrasadas, venho aqui, aí ele já vai atualizar também, e ficam só as vermelhas. Pronto. Agora só estão as atrasadas aqui. Aí eu sei que eu preciso priorizar as que estão atrasadas, e aí depois fazer as que estão para fazer, né, as que estão agendadas, para que elas não fiquem atrasadas em nenhum momento, tá bom? Então a gente já finaliza ela antes do prazo extrapolar. Fora isso, se quiserem ver o resultado, né, a quantidade aqui da semana, do mês, vocês conseguem, ou do próximo dia, né, de uma data específica também, consegue selecionar de uma data de início até uma data final, de outros colaboradores, né, então se vocês vierem aqui e buscarem por outros usuários, aí vocês conseguem filtrar de uma pessoa específica ou do time todo, se assim vocês desejarem. Outro aspecto interessante é, quando a gente vem aqui em calendário,
do lado da lista, as atividades, elas ficam agendadas aqui já também, ó. E se a gente vincular o nosso e-mail aqui, né, aqui por esse ícone da caixa de e-mail, só não vou clicar agora, porque senão ele vai tirar a gente dessa tela aqui, eu quero continuar, só quero mostrar para vocês que se vocês vincularem por aqui a caixa de e-mail, ele vai sincronizar a sua agenda também. Então pode ser sua agenda do Outlook, sua agenda do Google, por exemplo, né? Aí, e marca o calendário corporativo que você utiliza, seja de e-mail ou de outra plataforma, tá bom? Então é interessante que vocês utilizem essa parte aqui para se organizar também. Ó, quando a gente clica aqui, ele ainda diz os detalhes, qual que é o cliente, né? Qual que é a atividade que a gente precisa realizar, além do prazo ali. Outro fator interessante é a gente poder analisar as métricas de atividades depois nos dashboards, né? Isso aqui também, querendo ou não, foge um pouquinho do tema de hoje, porque a gente tem treinamento só para dashboards. Querendo ou não, já que aqui a gente vai falar de atividades, se faz necessário que eu mostre isso aqui para vocês. Gerenciar dashboards, na verdade eu vou para um outro aqui, ó. Dashboard de atividades. Aqui já tem alguns que a gente utilizou para exemplificar, mas eu vou aqui em editar e adicionar métricas. Então, olha só, aqui quando a gente seleciona atividades, ele vai ter uma série de métricas para a gente acompanhar. Então, eu quero ver todas as que estão concluídas, né, as realizadas no mês. Aí a gente consegue acompanhar por aqui, as atrasadas e assim por diante. E conforme, por exemplo, né, vocês vão implementar e distribuir agora, primeiro mês utilizando. Já deem esse start, sabe? Tentem fazer com que a equipe tenha uma aderência nas atividades ali. Então, utilizar, acompanhar, ver se tem atrasado, se não tem, que é uma maneira excelente da gente garantir a produtividade do time inteiro. E aí, dessa maneira, a gente consegue ter os parâmetros que a gente precisa, como eu mostrei, né? Como de atividades atrasadas, aquelas que ainda estão agendadas, abertas. E aí, por exemplo, pensa que no primeiro mês vocês podem não ter tanta atividade, que o time ainda está aprendendo a utilizar. No segundo já tem um pouco mais, tanto das realizadas quanto as não realizadas, né, as que estão em atraso. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo esse comparativo, né, para acompanhar como que a equipe está performando. Olha só, aí ele consegue mostrar aqui até com um gráfico ilustrativo bem bonitinho para a gente, principalmente esses dados das atividades. Fechou? Ó, separando por usuário e assim por diante. Fora isso, outro aspecto interessante que eu queria mostrar aqui para vocês é, caso vocês tenham 500 negócios e não querem, por exemplo, como gestor, né, precisar entrar em um por um, agendando uma atividade para os seus colaboradores. Porque aí, né, normalmente, quando o colaborador chega na segunda-feira, ele vem aqui, abre a plataforma da Leads2B, acessa o painel de atividades e ele já começa a tratar. Agora, o gestor ter que, por exemplo, na sexta-feira anterior, ter que agendar vários um por um, seria bem complicado, né? Seria bastante cansativo. Às vezes a gente não tem o tempo para despender nessas ações, nessas tarefas. Para isso, vocês podem utilizar as automações. Então, com uma jornada de automação, você consegue selecionar, por exemplo, ó, todos os que estão aqui em não enriquecido, para a gente agendar uma atividade para cada um deles, tudo de uma só vez, né? De uma forma muito mais rápida, para não ter que entrar um por um em todos esses 195 aqui, por exemplo. Só não vou explicar exatamente todo o processo, porque esse também é um outro tema que a gente vai entrar em detalhes num próximo treinamento, né? A gente já teve alguns, não sei se vocês já acompanharam, mas voltados para esse tema aqui, especificamente de automações, tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre o tema de hoje? Tá tranquilo? Tenho utilizado as atividades, espero que vocês consigam implementar aí na equipe de vocês, porque é uma funcionalidade bem positiva, assim, sabe? A gente entende que leva um tempinho para se adaptar, para o time querer fazer de fato, mas depois que vocês pegam a prática ali de manter todas as atividades em dia, vocês percebem, de acordo com o passar das semanas, tudo fluindo, sabe? Tudo progredindo. E mesmo que algo não saia da maneira que vocês esperam, pelo menos vocês têm ali todo o histórico do que vocês fizeram para tentar atingir aquilo, né, para depois mudar uma estratégia ou algo assim. Fechou?
Pelo visto, hoje vocês não trouxeram nenhuma dúvida, então só quero agradecer a presença de todos nesse treinamento. Amanhã a gente vai ter um tema bastante diferente, então fiquem ligados e uma ótima tarde para vocês. Tchau, tchau.